Antes de ir para a palavra, meu irmão, eu quero pedir. Domingo passado nós estivemos aqui ministrando um breve curso, um breve estudo, aliás, para preparar o irmão Dene e a irmã Thaís para o batismo. E eu fiz uma pergunta, e quero repeti-la aqui agora a outros irmãos que não estavam aqui no domingo pela manhã. Quem aqui ainda não leu a Bíblia toda? Levanta a mão, quem não leu a Bíblia toda. Quem quiser, quem tiver interesse, eu tenho aqui um plano de leitura para 2 anos. É uma ferramenta que pode te ajudar. Se todo dia você ler 2 capítulos, você vai terminar essa leitura em menos de 2 anos. Você vai terminar em 620 dias. Esse plano eu não peguei na internet, esse plano eu não peguei de nenhuma sociedade bíblica, esse plano é o método que eu uso para ler a Bíblia. Como eu costumo dizer quando eu converso com as pessoas, eu costumo ler primeiro o Evangelho de João, depois os demais evangelhos, o livro de Atos, de Romanos, que são muito edificadores, e depois tem aqui a sequência da Bíblia toda. Cada dia que você for lendo, você risca um quadradinho. Ao final de 620 dias, é menos do que 2 anos, você vai ter terminado de ler a Bíblia toda. Então, quem quiser, quem não leu, quiser a ferramenta, pede para mim. Tiago, a minha Bíblia é muito pequena. Você dobra ela 2 vezes que ele cabe na sua Bíblia, tá bom? Graças a Deus. Então, vai estar aqui comigo, aqui no púlpito aqui embaixo. Quem quiser, no final do culto, pode pegar. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas é o 3º livro do Novo Testamento. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 8 a 10. Em seguida, os irmãos podem se assentar. Nós teremos ainda algumas outras leituras, e quando se fizer necessário, eu peço que os irmãos voltem a abrir as suas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Poder se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus compara o reino de Deus a uma mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, se esforça para encontrá-la. Tal qual o coração dessa mulher, assim deve ser o coração do crente em busca do reino de Deus. Dracma fala de valores. Todos têm valores, todos nós temos valores que consideramos importantes. Valores importantes para as nossas vidas, sejam eles materiais, morais, familiares, espirituais. Mas, sem dúvida, o valor mais inestimável para o crente é o valor da salvação. A simbologia da dracma diz respeito a esse valor que nós devemos buscar. A mulher da parábola de Jesus tinha 10 dracmas, que simbolizava a aliança matrimonial, os votos de fidelidade, o compromisso do seu esposo. Ao perder uma delas, ela não se sente bem consigo mesmo. Ainda que tenha as outras 9, ela não se dá por satisfeita. É por isso que ela se empenha e busca para recuperar aquele tão precioso valor perdido. Deus também tem uma aliança com a humanidade, mas o pecado tem feito com que as pessoas percam o valor da comunhão com o Criador. Assim como essa mulher, o pecador que recebe a mensagem da cruz deve se esforçar em encontrar o valor da salvação. Uma aliança, irmãos. Deus tem uma aliança conosco. O que é uma aliança?
Uma aliança é uma argola de metal, para nós entendermos bem fácil. No caso da parábola, o noivo dedicava à noiva, no dia do seu casamento, uma coroa com 10 dracmas. A dracma era uma moeda que equivalia ao salário de um dia de trabalho. Mas aquelas 10 dracmas não simbolizavam 10 dias de trabalho, mas simbolizavam os votos de matrimônio. Quando aquela mulher perde uma dracma, não era como perder 10 reais para quem tem 100. Era como tornar incompleto, imperfeita a sua aliança matrimonial. Hoje em dia nós vivemos, é verdade, numa sociedade em que o matrimônio, infelizmente, foi deturpado. Infelizmente, o valor que se dá ao matrimônio é muito ínfimo. Algumas pessoas dizem assim, mas é só um papel. Mas isso é hipocrisia. Porque para dirigir eu preciso de um papel. Para estudar eu preciso de um papel. Para me formar eu preciso de um papel. Para exercer uma profissão eu preciso de um papel. Para quase tudo na vida eu preciso de papéis. Para alugar esse lugar aqui, quanto papel foi preciso? Tiago está aqui, ele vai se lembrar. E por que quando se trata do casamento, de um relacionamento, parece que o papel é sem valor? O que Deus tem conosco é uma aliança semelhante a que o esposo e a esposa desfrutam. E essa aliança expressa o meu comprometimento e o comprometimento de Deus, a fidelidade mútua entre eu e o meu Criador. Algumas pessoas podem não dar a importância necessária a essa aliança. Podem dizer, mas é só uma argolinha enfiada no dedo. Mas pareceria um pouco estranho se eu viesse para o culto sem a minha aliança. Talvez alguém pudesse pensar que eu briguei com a minha esposa. Também seria estranho se minha esposa soubesse que eu tenho andado sem aliança no dedo por aí. Ainda que eu não tenha feito nada, o significado desse objeto vai além daquilo que os olhos podem ver, mas sim aquilo que a nossa mente entende por aliança. Há 4 atitudes que o pecador em busca do valor da salvação precisa desempenhar. Essa mulher que buscava a dracma, que simbolizava a aliança, fala para nós de como nós devemos proceder em busca do valor da aliança que Deus fez conosco na salvação. Primeira coisa que a mulher que perde a dracma faz, acende uma candeia. Essa atitude fala de luz, ou seja, da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Somente através da Bíblia é que o pecador tem condição de encontrar o caminho da salvação. Em João 5,39, abra comigo. Nós temos uma palavra de Jesus a respeito disso. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Jesus é o caminho, Jesus é a vida eterna, Ele é o verbo vivo de Deus, mas é na Bíblia que eu encontro todas essas coisas. Acender a candeia significa examinar as Escrituras. Só a Bíblia pode dar luz ao entendimento humano para fazer com que o pecador reconheça a sua condição de perdido e a necessidade de salvação. Segunda atitude da mulher, ela acende a luz e em seguida varre a casa. Varrer fala de arrependimento. O pecador que encontra nas Escrituras o caminho da salvação deve se arrepender dos seus pecados e remover aquilo que impede de encontrar a dracma perdida. Devemos limpar as nossas casas, ou seja, nossas vidas, de tudo aquilo que contamina o nosso ser.
Isso só é possível através da pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes, a nossa casa, ou seja, o nosso coração, as nossas vidas particulares, estão entulhadas, estão repletas de coisas que, embora eu saiba, há uma dracma perdida nessa casa, há uma salvação para mim, mas eu não posso encontrá-la, porque há uma centena, uma dezena, ou milhares de coisas que entulham o meu ser. E como eu me livro disso? Como eu faço essa limpeza? Como é que eu dou essa varrida no meu coração? Através do arrependimento. Isso só é possível pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o homem convencido dessa situação, João escreve à igreja na sua epístola: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Eu preciso reconhecer. Arrependimento precisa ter reconhecimento, precisa ter confissão verbal, precisa ter frutos de arrependimento. Lembra-se da pregação de João Batista no Rio Jordão? Quando aquelas pessoas vêm até ele para serem batizadas, ele dizia: apresenteis, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que defrauda não defrauda mais, aquele que se omite não se omite mais. Eu preciso demonstrar arrependimento verbalmente, com confissão e com frutos, com trabalho, com obras. Zaqueu, quando tem um encontro com o Senhor, então ele é cheio dessa convicção, e ele disse assim: de tudo que eu tenho, vou dar uma parte aos pobres, e se eu tenho restituído, uma parte não, vou dar a metade aos pobres, a metade de tudo que eu tenho, vou dar aos pobres, e se eu tenho defraudado, ou seja, se eu tenho cobrado a mais de alguém, vou restituir quadruplicado. Jesus disse assim: hoje a salvação entrou nessa casa porque este também é um filho de Abraão. O arrependimento, meus irmãos. Varrer a casa fala do arrependimento. Terceira coisa, depois de ter aceso a candeia e varrido a casa, ela busca diligentemente, buscar com diligência. O novo crente que foi iluminado e limpo tem que se empenhar na sua busca pela plenitude da comunhão com Deus. Deve procurar compreender os valores de Deus na sua totalidade. Isso diz respeito à postura devocional. O crente precisa ter uma postura devocional, uma postura celestial na oração, no culto, na leitura bíblica regular, na conduta, no trato com as outras pessoas, com os outros crentes e com os descrentes. Buscar com diligência, fala de busca. Nós precisamos buscar as coisas de Deus. Salomão escreve no capítulo 2 dos seus provérbios que nós devemos buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus, o entendimento das coisas de Deus, como um tesouro perdido, um tesouro escondido. Supondo, meus irmãos, vou me citar aqui como um exemplo. Alguns irmãos aqui, ou todos sabem, eu estou aguardando uma casa que eu estou financiando pela Caixa. E supondo que a representante, o correspondente Caixa, ligasse para minha casa amanhã, sábado, e dissesse: Tiago, eu preciso da cópia do seu CPF, do seu RG, da sua certidão de casamento, de um comprovante de residência, autenticados, segunda-feira até na hora do almoço, para que você possa pegar a sua casa. Garanto para você, irmãos, que eu perderia amanhã de serviço, eu levantaria segunda-feira, iria providenciar essas cópias, iria a um cartório, autenticaria e levaria em tempo para eu conquistar a minha casa própria que eu tenho esperado.
E se eu faço isso pela minha casa própria, que embora seja uma bênção, embora eu creio, será um lar e não apenas um prédio, mas que fica aqui e que perece, e que servirá e prestará para outros fins, quando não for mais minha, quando não mais me pertencer, quer eu desfaça dela, quer eu morra e isso fique para outra pessoa, se eu faço isso, todo esse esforço, todo esse empenho, toda essa busca em procurar documentos, em providenciar as coisas necessárias para um bem que se perde, por que eu não faço o mesmo pela salvação que permanece? Por que eu não busco com diligência conhecer a Deus, conhecer o entendimento de Deus? Por que eu não busco com diligência ter a convicção de que eu sei a vontade de Deus e a tenho feito inteiramente? Por quê? Porque para uma entrevista de emprego eu me preocupo, muitas vezes fico tomado de ansiedade, o que eu vou falar, como eu vou me vestir, como eu vou me portar, o que eu direi nessa seleção, nessa entrevista de emprego. Eu chego meia hora adiantado, eu me perfumo, eu faço a barba, ou modelo a barba, quem tem, eu não tenho, então tenho que fazer, não posso ficar fazendo muita graça. Mas enfim, eu me atavio, eu deixo a minha aparência agradável àquele que me entrevista. Mas quando eu penso na minha oração, na minha petição, na minha súplica, não me incomoda. Eu não me incomodo de qual vai ser a maneira com a qual eu vou falar com Deus. Quais são os assuntos que eu vou tratar com Deus? Deus está aí o tempo todo. A Bíblia fala que Deus sabe das coisas antes mesmo que eu peça. Ele sai o tempo todo. A entrevista de emprego, não. A entrevista de emprego é um momento decisivo. Talvez eu fale hoje e, se eu for bem, passe por uma segunda fase, uma outra seleção, ou seja dispensado. Mas Deus não. Deus está aí o tempo todo. Se eu não falar com Ele agora, eu falo mais tarde. Lá para umas 10h15 eu falo com Deus a respeito daquela pessoa que me pediu oração. Antes de dormir eu converso com Deus a respeito de algo importante que eu tenho para fazer amanhã. E aí chega perto da hora de dormir, você está entretido, geralmente com televisão, com internet, e não vamos ser hipócritas, isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. E às vezes você dorme com a televisão ligada e não orou coisa nenhuma, ou no momento de oração você está tão cansado e a oração não tem qualidade. Buscar com diligência. Buscar com diligência é tão importante quanto acender a candeia. Porque de que vale eu ter a luz da Escritura, o conhecimento, se eu não busco, não me empenho em cumpri-lo? Não adianta eu acender a candeia e deixá-la assim, observar a casa bagunçada, não varrer e não buscar com diligência. Que adianta eu varrer, como diz o ditado popular, só onde o padre passa? Acendo a luz e varro, mas não busco com diligência. Então, buscar com diligência é realmente muito importante. Porque é quando ela buscou com diligência que ela encontrou a sua dracma, o valor da sua aliança. Sim, eu tenho a salvação em Jesus, mas eu quero mais do que a salvação em Jesus. Eu quero compreender o valor da salvação. Eu quero ter a alegria da certeza da minha salvação. Davi escreveu no Salmo 51, Senhor, não retires de mim a alegria da salvação. Ele sabia da salvação, mas o entulho do seu pecado o incomodava e não permitia que ele tivesse alegria pela salvação. Mas com a confissão, com o aquebrantamento, então Deus restaurou em Davi a alegria da salvação. A convicção, a plena certeza. É certo, irmão, ainda que você duvide que Jesus tem poder para perdoar, seja lá qual for a atrocidade que você cometa, Pedro nos escreveu, ainda que o seu coração te condene, maior é Deus do que o seu coração. Deus te perdoa, sim, não há pecado que Ele não possa apagar, não há transgressão que Ele não possa perdoar, porque Deus nos amou pecadores, não esperou que nós fôssemos santos para nos amar. Mas que triste é ver um crente
que não desfruta o gozo, a alegria de reconhecer: eu sou um salvo, Jesus me perdoou. Como é triste ver uma autoacusação, um sentimento de culpa que atormenta a vida da pessoa, que não permite ela gozar o amor de Deus e transbordar esse amor a outras pessoas. Por isso, acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência é necessário para que você encontre o valor da aliança que Deus fez contigo. Quarta atitude: agora que eu estou completo, agora que meu coração se alegrou, porque eu soube, eu me arrependi, me confessei, eu estou buscando, estou vivendo, estou me empenhando, agora eu me alegro. A quarta atitude da mulher é o alegrar-se. Assim como a mulher da parábola encontra o seu tesouro perdido e chama as amigas e celebra com elas, o crente deve celebrar em comunhão com os irmãos pela salvação encontrada. Também deve testemunhar, compartilhar com outros pecadores essa graça que está lançada sobre a vida de todos que crerem em Jesus. A mulher encontra sua dracma, mas aquela alegria não pode ficar só para ela. Ela precisa extrapolar isso às outras pessoas. Ela precisa contar: olha, pai, olha, mãe, eu encontrei a salvação em Jesus. Olha, meu amigo, minha amiga, ou desconhecido, colega de trabalho, eu encontrei a salvação em Jesus. Eu achei a dracma perdida. Jesus afirma que havia festa, porque ela encontrou a sua dracma. Ela chama as suas amigas e diz: venham, celebrem, festejam, se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Como o próprio Jesus afirma ao encerrar essa preciosa lição, há uma festa entre os anjos no céu quando um pecador se arrepende. E eu sei, hoje está havendo uma festa naquele céu muito maior do que a torcida do Brasil hoje ao final do jogo. Muito maior do que a torcida do Corinthians em Tóquio. Hoje há uma festa, um regozijo, um júbilo sincero, genuíno e santo diante dos anjos de Deus. Eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor, o Rei do Universo. Eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor, Salvador dos homens. Oh, quão precioso, irmãos, é conhecer o valor da salvação. É saber que Jesus me salvou. E eu não fiz nada que me desse dignidade para tal. Mas Ele me amou tanto, que Ele foi capaz de se entregar para que eu soubesse disso hoje. E eu saber que hoje há uma festa nos céus pela vida do Dene, pela vida da Thaís. Eu me alegro aqui da terra. E não faço a menor ideia do tamanho dessa festa, mas o meu coração está alegre no Senhor. A igreja de Cristo deve estar comprometida a ser o agente causador dessa alegria celestial, buscando os perdidos, lhes apresentando à luz das Escrituras o caminho da vida eterna, a salvação em Jesus Cristo. Agora, irmãos, que nós sabemos que Jesus nos salvou, nós precisamos anunciar isso às outras pessoas. Irmãos, quero voltar ao exemplo da minha casa. No dia em que minha casa sair, eu vou ligar para todos vocês, eu vou contar para vocês que eu consegui comprar a minha casa. No dia em que eu receber a chave da minha casa, eu vou fazer uma festa, por mais humilde e singela que seja. Vou convidar vocês para irem lá, para festejar comigo a minha alegria. Muito mais eu devo fazer para compartilhar com as pessoas a alegria pela salvação. Saia daqui hoje, Dene, saia daqui hoje, Thaís, sabendo que vocês devem se alegrar e espalhar a vossa alegria na vida das outras pessoas. Porque na nossa vida, o Espírito Santo já nos inundou dessa alegria, mas muitos estão lá fora,
Muitos estão ao redor de vocês, precisam saber dessa notícia. E essa notícia vai causar alegria e comoção, e vai causar um aquebrantamento. E eu creio, muitas mais pessoas vão se render, e muitas mais festas, e muitos mais celebrações celestiais, que não há estoque de rojões e serpentina na terra para dar conta, vão ser feitas nos céus diante dos anjos de Deus. Amém? Vamos nos levantar e orar ao Senhor, agradecê-lo por essa palavra, agradecê-lo por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos profundamente, ó Deus, pela salvação que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e pela salvação, ó Deus, que o Senhor tem oferecido gratuitamente a todos que creem em Ti. Nós te pedimos, meu Deus, que essa alegria extrapole o nosso ser, que essa alegria que está, Senhor, diante de Ti, diante do Teu trono nos céus, possa, Senhor, ser compartilhada em partes conosco. Que nós possamos cada dia mais nos alegrar pela vida do Dene, pela vida da Thaís e de todos esses nossos irmãos que já têm crido em Ti e em muitos mais, meu Deus, que eu creio, entrarão essas portas, levantarão as mãos a Ti, se renderão ao poder salvador de Jesus e entregarão as suas vidas e viverão, meu Deus, em comunhão com essa igreja local. E nós poderemos, meu Deus, compartilhar e celebrar essas alegrias, muitas alegrias, muitas mais do que nós esperamos e do que nós planejamos. Eu te peço, meu Deus, esforça-nos, capacita-nos para sermos os agentes causadores dessa alegria, para que nós, Senhor, sejamos as ferramentas que o Senhor quer usar nessa obra. Senhor, nós te agradecemos por tudo e te pedimos, cumpra em nós essa palavra a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém.